Então, pessoal, novamente, agradeço a todos a presença, obrigado por dedicar um tempo de nos ouvir a falar sobre uma parte importante aí nos processos corporativos, né, enfim, para aumento de produtividade, que é a impressão térmica. Só queria confirmar, Luiz, Carlos, vocês estão vendo a apresentação? Perfeitamente aqui, Henrique. Perfeito. Bom dia a E todos. já aproveito e gostaria de agradecer a disponibilidade, toda a dedicação, né? E, enfim, e a presença aí do Luiz Guimarães, que é, Account Manager, né? Strategic Account Manager na Honeywell, e o Carlos Nogueira, que é arquiteto de soluções, que vão participar aqui junto comigo, que sou responsável aí pela área de negócios da MG Tech, né? Eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre a nossa agenda, né? Então, a gente vai conversar, vou apresentar um pouquinho da MG Tech, mais sobre como a MG Tech agrega mais valor ainda nas excelentes soluções que a Honeywell tem para impressoras térmicas. Evidentemente, aí que a Honeywell assume também aqui a iniciativa, a frente aqui da apresentação, né? E fala um pouquinho da Honeywell também, que tem mais soluções, além das impressoras térmicas, mas o nosso foco aqui vai ser apresentado aí também pelo Luiz e pelo Carlos, de tendências de mercado, o posicionamento da Honeywell frente a essas tendências, e aí o portfólio, tanto de hardware quanto software, para ajudar todo o ecossistema de negócios, né? Esse webinar ele vai ter a presença tanto de clientes, revendas, desenvolvedores de aplicativos. Então a gente tentou montar uma apresentação, um webinar para vocês de uma maneira mais ampla possível, para que todos consigam entender e identificar oportunidades, tanto de melhoria de oportunidades, melhoria de negócios, ou até novas soluções aí para a empresa de vocês. Nós vamos seguir, até para a apresentação seguir mais fluida, se vocês puderem ir colocando as dúvidas, perguntas pelo chat, depois a gente retoma e tenta responder todas as perguntas, mas qualquer dúvida, de repente, que ficou, nós vamos depois enviar tanto o vídeo, né, se vocês quiserem rever, ou de repente compartilhar dentro da organização de vocês, quanto a apresentação, para que a gente siga conversando aí e consiga agregar valor mútuo, tá bom? Então, como eu disse, né, falando um pouquinho sobre a MG Tech, né, nós nos posicionamos no mercado como um distribuidor de valor agregado. Então, eu vou explicar um pouquinho o que é esse valor agregado, né? Nós somos distribuidores dos produtos Honeywell, né? Então, tanto impressoras aqui térmicas, que vai ser o foco, quanto coletores, scanners, né, leitura de código de barra. E o nosso propósito é simplificar o trabalho operacional das pessoas, né? Então, eu gosto de colocar, né, a Honeywell tem soluções, enfim, o Luiz vai apresentar um pouquinho, né, para digitalização ou a parte de inserção de prédios, né, inteligentes, tudo. O foco da MG Tech são pessoas, né? Então, nós buscamos parcerias para trazer soluções para as pessoas, né, para serem mais produtivas, com menos erros, ficarem mais felizes com o seu trabalho e aí sim terem mais tempo de desenvolver seus talentos humanos, né? Como que nós fazemos isso, né? Qual que é a nossa missão aí? É gerar valor no ecossistema, trazendo soluções que são escaláveis, né, acessíveis e que gerem alta disponibilidade. E dentro da empresa nós temos estes valores aqui, né, enfim, que pauta aí o nosso dia a dia. Então, quais são os nossos principais diferenciais em relação aos diversos distribuidores, né, para diversas tecnologias diferentes de mercado, né? Então, a gente faz parcerias com fabricantes nacionais e internacionais, né? A Honeywell é um deles, mas um dos diferenciais é efetivamente a gente conseguir personalizar soluções. Então, eu posso trazer, por exemplo, um tablet da Honeywell, enfim, e aí um suporte diferenciado para colocar em empilhadeira. Então, a gente faz
parcerias para conseguir agregar mais valor para o cliente final, né, para a operação, gerar mais produtividade junto com os fabricantes, né? Nós temos parcerias aí de negócios juntos com desenvolvedores de aplicativos e integradores. Nós somos assistência técnica da grande maioria dos fabricantes que trabalhamos e disponibilizamos a opção, né, para a nossa comunidade de canais, enfim, ou para os nossos clientes finais, né, junto com a nossa comunidade de canais, a possibilidade de fazer ou a compra no equipamento, né, então você utiliza CAPEX, ou fazer um outsourcing via OPEX. Aqui está a estratégia da MJ Tech, né? Então, nós conseguimos gerar valor aí para o mercado de um modo geral, né? Quando conversamos aí, quando temos apenas a movimentação de caixa, né, que nós fazemos também, então a gente consegue agregar aí 5 a 10% de produtividade, enfim, aqui não tem exatamente o que é, né, esse 5 ou 10% é que depende do projeto, né, então pode ser de ganho de produtividade, às vezes de redução de custo, né, mas o importante é que gera-se valor até 10% quando você faz a movimentação de caixa, né? Então, por exemplo, né, aqui nosso foco é impressoras térmicas, de repente a gente consegue, apenas colocando uma impressora portátil numa operação, você consegue ter, enfim, ou mudando a impressora que você tem lá, uma impressora mais nova, mais rápida, você consegue gerar esse valor. Mas qual que é o posicionamento quando eu disse lá que nós somos distribuidores de valor agregado? A gente busca também gerar alta disponibilidade do hardware. Então, além de fornecer a impressora portátil da Honeywell, eu consigo, né, acrescentar aos contratos de manutenção SLAs mais agressivos, cobrir, inclusive, mau uso, fazer startup no nosso CD para que o cliente receba, né, já as impressoras, enfim, o hardware configurado, tá? E onde a gente quer chegar ali, né, que a partir do momento que a gente gera essa camada de serviço, a gente já está gerando 20% a mais de valor, é chegar e no momento de gerar até 30% a mais de valor agregado a partir de insights, a partir de indicadores que a gente consegue gerar para os clientes, para os parceiros, mostrando que a operação pode ter algum ganho, né? Então, um exemplo aqui, né, a gente, de repente, consegue ter um insight, né, comparar diferentes centros de distribuições, o uso das impressoras portáteis, por exemplo, ou das impressoras térmicas, né? A gente está, o quanto que está sendo gerado de etiquetas, ou enfim, nos diferentes sites que deveriam ter, por exemplo, a mesma produção. E aí consegue gerar algum insight para que tomem ações que efetivamente vá aumentar a produtividade. Então, pensando nessa seta, né, nessa evolução, então aqui estão os equipamentos que a MJ Tech trabalha, né, naquela parte de distribuição, né? Então, para coletores de dados, impressoras, a gente, enfim, assim como leitores de código-barra, a gente tem um parceiro forte, que é a Honeywell, né? Dentro daquela segunda parte que eu coloquei, nós temos serviços e contribui aí para garantir a alta disponibilidade, né, do hardware, que nós chamamos, né, de ele precisa, o uptime dele tem que estar o máximo possível, né, então, ou ao contrário, né, reduzir o downtime o máximo possível. Então, aqui a gente pode, como eu disse, né, ter, por exemplo, um contrato de manutenção a mais do fabricante, do que da Honeywell, fazer uma gestão de ativos, né, e, além disso, né, outro tipo de serviço que nós temos, nós somos o único centro autorizado Apple, tá bom? B2B. Então, é um dos serviços que nós fazemos também. E este ano, uma das empresas do grupo, isso aqui é bastante importante, tá, pessoal? Dentro o tema aqui do nosso webinar, é que nós temos agora uma empresa que fazia parte do grupo, mas nós estamos nessa nosso caminho, essa nossa jornada para cada vez gerar mais valor, né,
pro ecossistema como um todo, nós incorporamos a Printer One, que é uma empresa de outsourcing de impressão, então faz impressão de desktops também, né, de impressoras de escritório, mas que também, junto com a Honeywell, nós estamos montando aí soluções para que a gente consiga prover também outsourcing de impressão térmica para toda a comunidade. Finalizando, né, o que, que é além dos serviços, a gente tem essa geração de valor, como coloquei com vocês, com indicadores ou, enfim, informações da operação, que pode ser com gestão de ativos, né, em questão de inventário, monitorar como é que está o uso dos devices, consolidar todas essas informações para gerar painéis, né, que você consiga ter, né, painéis estratégicos ou até detalhados, né, para você, para o cliente, ou enfim, para as empresas conseguirem ter uma visualização melhor da sua operação e tomarem ações inteligentes pautadas em dados. Então, o Main, ele é uma plataforma, tá bom? Então, que a gente já consegue prover para fazer a gestão aí do parque de mobilidade das empresas, e a gente tem todos esses soluções dentro de um único software, vamos colocar assim, ou de uma única solução. Bom, o que eu tinha para comentar sobre MG Tech é isso, e sobre o que a gente pode gerar mais, né, das soluções da Honeywell. E aí agora eu quero passar a palavra para o Luiz, que vai comentar um pouquinho e falar da Honeywell. Maravilha, obrigado, Henrique. Bom dia a todos, pessoal. Obrigado pela presença de todos, pela atenção de todos. Vamos começar aí o ano com bastante informação bacana para a gente conseguir se planejar, né, para 2024. Primeiramente, aqui a gente vai começar apresentando um pouquinho da Honeywell, né? É uma empresa relativamente grande, né? E a gente tem muitas divisões dentro da Honeywell, né? A gente hoje fala especificamente de produtividade, né, aqui nesse nosso web, mas vou mostrar um pouquinho de tudo que a Honeywell tem, só para ter uma ideia realmente de todo o alcance que tem a empresa, né? A Honeywell, ela tem uma divisão que é de aerospace, tá? É uma pioneira em várias tecnologias aeroespaciais, como o piloto automático do avião, por exemplo. A gente tem também a parte de Building Technologies, como o Henrique também mencionou aí, essa parte de deixar os prédios mais inteligentes, com eficiência energética, né, para ser muito mais sustentável. A gente tem a nossa terceira divisão aí, que é a PMT, que a gente fala, né, é uma abreviação mais fácil. Basicamente, uma divisão para pesquisas de materiais, sensores mais industriais. Então, é muito mais focado em indústria pesada, né? Vamos dizer dessa forma. E aí a gente tem, por último, a quarta divisão, que está aí, que é a de segurança e produtividade. Né? Dentro dessa mesma divisão de segurança e produtividade, a gente tem também subdivisões, né? Então, aqui está inclusa a parte de EPIs, a gente também trabalha com sensores no nível microeletrônico, temos bastante opção aí dentro, e o que a gente fala hoje e o que a gente trabalha justamente com o MGI é toda essa parte de produtividade. Né? E aí nos próximos slides a gente dá uma olhadinha em todo o nosso portfólio para vocês terem uma ideia do que a gente é capaz. A Honeywell, ela tem uma presença no Brasil, tá? Já faz bastante tempo. São mais de 1.000 colaboradores, né? Faz já 70 anos, quase 70 anos que a Honeywell está no Brasil. E a gente tem duas fábricas aqui, né? A gente tem a nossa principal aqui, que é o que nos é de interesse para esse web, é a de Itajubá, que é onde fica o nosso centro de recebimento de material, o nosso centro de serviços, né? Isso é bem bacana falar. Todo o contrato de serviço de manutenção que a gente realiza, ele é feito por nós, né? Pelo próprio fabricante. Então, isso é uma garantia muito grande de que a gente consegue produzir e fornecer todas as peças originais, né? E para o caso de impressoras fixas, por exemplo, a gente tem terceiros que são certificados pela Honeywell e que a gente também consegue fazer todo o rastreio da cadeia de fornecimento para garantir o uso de peças originais também, tá? A gente está no escritório aqui em Barueri, né? Hoje, inclusive, estou aqui. E aí a gente chega também agora no nosso portfólio geral, né? Aqui é uma visão geral. Hoje a gente foca mesmo em impressoras,
né? A gente vai falar bastante de tendências de mercado e mostrar rapidamente sobre os produtos que a Haniel tem para justamente atender essas tendências. Mas a Haniel, ela tem um amplo portfólio dentro da produtividade mesmo. A gente tem a parte de mobilidade, né? Basicamente são os coletores de dados, tablets robustos, né? Coletores de dados com e sem teclado também, então com fatores de forma ali muito ergonômicos, dependendo da operação que você tem. Os tablets robustos, seja ele para utilizar ali num ponto de venda ou mesmo em cima de uma empilhadeira, né? Bem interessante. E a gente também, dentro da linha de mobilidade, tem a parte de RFID, né? A parte de RFID tanto portátil quanto fixa. Então, nós temos as antenas e os leitores fixos e também temos os leitores portáteis, né? Que podem ser acoplados no coletor de dados e interligados ao sistema. A parte de impressoras, eu entro mais em detalhe depois, que a gente vai dar uma boa aprofundada nesse assunto, mas a gente também trabalha com a parte de scanners de código de barra, sejam eles fixos, semifixos ou vestíveis também, né? Então a gente consegue ter desde o modelo pistola ali tradicional até um modelo vestível, que você fica basicamente com as mãos livres, né? E a gente também trabalha com soluções e softwares, né? Soluções envolvendo desde soluções mais complexas como voice speaking, até mesmo softwares e serviços que visam realmente ali a longevidade do seu equipamento, né? Um software bem de gerenciamento de dispositivos Haniel, a gente também menciona um pouquinho ele posteriormente, tá? Pode passar, por favor, Henrique. Maravilha. Aqui agora a gente entra então nas tendências de mercado das impressoras térmicas, né? A gente separou alguns slides aqui realmente para falar um pouquinho de como que está esse mercado de impressoras térmicas e para que vocês consigam entender aí para onde cada cliente, cada empresa está indo, né? Seja você um cliente final nosso ou seja você um parceiro nosso. Aqui são tendências de mercado que estão realmente guiando não só o mercado brasileiro, mas o mercado global, e que a gente consegue realmente trazer bastante informação e espero que isso traga bastante coisa bacana para vocês e que dê bastante planejamento aí para a gente trabalhar em conjunto, né? Mas basicamente a gente começa pela primeira tendência, né? Que é a agilidade e capacidade. É, Hoje o e-commerce cresceu muito, né? Então mesmo empresas que não têm um próprio e-commerce conseguem trabalhar via marketplace. Isso aumenta muito o volume de muitas empresas e a gente consegue ter ali uma demanda muito maior na parte de impressão, né? Tanto na capacidade de impressão quanto na velocidade de impressão, né? Então você realiza muito mais impressões por dia, você precisa de uma alta velocidade com uma resolução confiável, né? Em que a sua etiqueta ela não vai ter grandes taxas de falha, né? Então você precisa cada vez mais de uma etiquetagem robusta, de uma impressora que aguente realmente todo esse volume, né? E isso tem sido cada vez mais requisitado e isso tem feito com que essas impressoras de alta capacidade elas estejam mais em conta hoje, né? Então, uma impressora hoje de entrada industrial, ela é muito mais capaz do que uma impressora de 5 anos atrás, por exemplo, né? Então, hoje a gente tem várias gamas de atendimento, mas é realmente uma demanda muito grande. Além disso, não se sacrifica o fator de forma, né? Então, muitas vezes a impressora ela precisa ainda ter aquele tamanho necessário, não pode ser muito maior do que já se está acostumado. Então, a tendência também é que ela não aumente de tamanho, às vezes até reduza, para que a gente mantenha e ainda tenha essa capacidade e velocidade dentro da impressora. Podemos ir para o próximo, Henrique, por favor. Confiabilidade automatizada. Essa aqui é bem bacana, que é uma tendência muito grande em operações que são muito críticas, né? Em que a etiquetagem, a emissão de etiquetas, ela é muito crítica. E qual que é essa tendência, né? Basicamente, você ter uma impressora que ela já tem um verificador embutido, né? Então, tendo o verificador embutido, a própria impressora faz o check ali, né? Conversa com o sistema, identifica se aquilo está lendo corretamente, como deveria estar sendo, né? E ela rasura no caso de ter algum erro, né? E reimprime aquela mesma etiqueta logo na sequência. Então, esse tipo de tendência, ela visa realmente reduzir qualquer parada de operação quando a gente fala de etiquetas, né? Quando a gente fala de impressão de etiquetas.
Então, muito importante para uma operação crítica e 24/7, né? Então, impressoras de alta capacidade, já linkando também com a última tendência, junto com essa confiabilidade automatizada, você tem aí uma produtividade realmente ao extremo, né? Otimizada totalmente para uma operação onde a emissão de etiquetas é crítica e de muito volume, né? Então, geralmente, bens de consumo, indústrias que têm uma alta rotatividade, uma alta produtividade, eles precisam desse tipo de tecnologia e é algo bem interessante também que tem sido tendência aí no mercado. Podemos ir para a próxima, Henrique. Maravilha. Conectividade e interface, né? Cada vez mais o mercado precisa de que as impressoras sejam rastreáveis, elas estejam conectadas e elas sejam de mais fácil acesso, né? Para que você dependa cada vez menos de máquinas ali, de outros hardwares perto dessas impressoras, né? Então, hoje, as diversas opções de conectividade, elas se tornam algo bem atrativo, né, no mercado. Então, você ter uma impressora que seja somente Ethernet, uma impressora que é somente USB, que são as mais simples, e aí a gente começa a entrar em impressoras mais modernas, que vão ter também aquela conectividade Wi-Fi, Bluetooth, e a gente tem também as mais modernas, algumas que têm também conectividade 4G, né? Então, realmente, para ambientes onde não se tem uma estrutura de rede, por exemplo, você quer fazer uma impressão por rede via um dispositivo mobile, mas não quer necessariamente fazer uma conexão ali. Então, existem tendências assim que são bem interessantes e que são bem inovadoras, né? Como é o caso, por exemplo, dessa impressora com uma conectividade 4G. É, Hoje também tem uma necessidade muito forte de toda essa conectividade e uma interface mais fácil do usuário para todas as linhas de impressora, né? Então, desde a parte desktop, né, impressoras menores ali, mais ou menos 1.000 etiquetas por dia, até as partes industriais, que vão 4.000 para cima, etiquetas por dia, e as printers portáteis também, né? Então, as printers portáteis também têm essa necessidade de ter uma interface mais interessante com o usuário. Outra questão é a questão de conectividade com os MDMs, né? Então, é algo bem interessante você ter a rastreabilidade dessas impressoras. E alguns MDMs como o SOT, por exemplo, e o próprio OpenTel da Ranio, né, que não é necessariamente um MDM, mas ele faz um gerenciamento de dispositivos da Ranio, né? Ele fornece dados que são extremamente valiosos, né? Como, por exemplo, o número de impressão, a localização daquela impressão, o funcionamento, muitas vezes a mídia, se está já com mídia, se não está. Algumas impressoras que fornecem o aviso de mídia baixa, também vai aparecer isso na ferramenta, né? Então é bem interessante, é uma tendência do pessoal conseguir realmente rastrear e ter uma visibilidade total do parque de impressão, né? E muitas das impressoras hoje elas estão vindo com displays, né? Desde as também desktop até as portáteis até as industriais. Então, um display que seja realmente de fácil interatividade com o usuário. E é muito interessante porque mesmo com o display, muitas vezes você consegue fazer a trava para que não haja nenhuma desconfiguração ali, né, no meio da operação. Muitas vezes acontece, né? Então, existe a possibilidade de travar, por exemplo, né, o display para que ele não seja mexido por qualquer pessoa, requeira algum acesso específico. E isso é bem interessante porque quando é necessário fazer alguma configuração, alguma coisa na impressora, com o layout ali, com o display, fica realmente muito mais fácil de se fazer, tá? A gente pode ir para a próxima, Henrique. Obrigado. Modularidade. Essa é uma tendência bem interessante que ela garante aí a longevidade realmente do seu equipamento. Muitos clientes eles têm buscado investimentos de longo prazo, né, em que esse equipamento seja de fato muito duradouro e que consiga ser atualizável, né? É, e como atualizável, né? Muitas vezes a pessoa ali não tem, naquele momento, uma demanda específica, como, por exemplo, uma impressora, ele pode simplesmente querer uma impressora com internet, né? Não precisa de uma conectividade Wi-Fi, uma conectividade Bluetooth naquele momento. E, posteriormente, também ele está pensando em fazer impressões RFID, né? Como garantir que todo esse roadmap do cliente ele vai ser atendido, né? Tem impressoras modulares hoje no mercado, né? Então você tem uma impressora que consegue instalar módulos Wi-Fi Bluetooth, que são os smart cards, né, que a gente fala, e também instalar módulos RFID em campo,
né? Sem você precisar devolver a impressora para o fabricante, para o parceiro, para o distribuidor, você consegue fazer toda essa instalação em campo, é algo que realmente agrega muito valor para dar longevidade para o seu equipamento, né? Então, com um roadmap simples ali, você já define um equipamento que vai ser atualizável no futuro e que você não vai precisar trocar de fato um parque inteiro para ter aquele seu roadmap atendido, né? Então, essa questão de ter a modularidade é bem interessante porque ela vai sendo atualizável em campo, né? É bem interessante, então, uma tendência bem requisitada também no mercado recentemente. Vamos para a próxima. Impressão RFID, já aí ligando com a parte da modularidade, né? Hoje existem impressoras que são de fábrica RFID, né? Mas é bem interessante que a gente tem essa questão da modularidade também. Então, as impressoras capazes de imprimir RFID, né, elas estão sendo bastante requisitadas, principalmente porque as tags elas têm barateado, né, com o passar do tempo. Então, elas têm se tornado uma solução mais atingível, né, mais acessível. Muitos clientes têm buscado, inclusive nós aqui da Rânio, ou a própria MGI, para fazer ali algumas questões de RFID, né? Então, tem aumentado muito essa demanda, principalmente nos últimos meses, nos últimos anos aí, com o barateamento das tags. E com isso existe a necessidade de se imprimir as tags RFID, né? Então, você ter uma impressora capaz de imprimir RFID é muito interessante. E se isso é um plano, né, para o futuro, é bem interessante linkar isso com a parte da modularidade, né? Então, você ter uma impressora que consiga ser atualizável em campo e depois, posteriormente, fazer a impressão RFID, né? Então, podem ser planos aí que vão se juntando e aumentam realmente a longevidade da operação. Tá joia? Então, pode ir para a próxima, Henrique, por favor. Compatibilidade com ferramentas e software, né? Uma tendência muito grande também, como eu falei, é a questão de rastreabilidade. Então, linkando isso também com a tendência de conectividade, a gente tem a compatibilidade com as ferramentas de mercado, né, com os softwares de mercado. Falando aqui primeiro de MDMs, né, então, como por exemplo o SOT e até mesmo o Operational Intelligence, que é da própria Honeywell, são ferramentas que são muito valiosas, né, para quando você precisa fazer um rastreamento desses produtos, você precisa fazer o gerenciamento desses produtos. Bem bacana que a solução que o Henrique mostrou ali também liga com o MDM, pelo que eu vi, né? Depois a gente até conversa mais, Henrique, achei super interessante. E aí acho que é bem bacana ter essa compatibilidade, né? Então, os produtos terem essa compatibilidade são coisas realmente bem importantes hoje em dia, porque o parque é muito grande, né? E muitas vezes você faz atualizações de parque, você precisa fazer alguma coisa à distância, ter pelo menos um relatório ali do que existe. Com o MDM você tem essa possibilidade. Então, ter a compatibilidade de uma impressora com o MDM é super interessante, tá? Não só o MDM, né, mas a gente tem também ferramentas de deploy que são muito importantes para facilitar, de fato, a implementação daquela impressora naquele ambiente, né? Então, a gente vai entrar um pouco mais em detalhes, o Nogueira, nosso arquiteto de soluções que está aqui com a gente, ele vai entrar um pouco mais em detalhe dessas ferramentas, que são super interessantes para a gente conseguir realmente fazer todo o design do código de barras, a implementação da impressora, uma configuração. Então, tudo isso é muito facilmente, é uma tendência muito grande de que seja muito fácil fazer isso com a impressora, né? Então, as pessoas requerem cada vez mais que seja basicamente plug and play, né? E aí, também ligando com essa questão do plug and play, a gente tem também a emulação de linguagens, né? É, Muitas pessoas não querem mais depender de um só fabricante. Muitas pessoas, muitas vezes, de uma migração de uma marca para outra, de uma impressora para outra, é, precisam que essas impressoras sejam compatíveis com diversas linguagens, né? A gente tem as principais linguagens aqui no mercado, né? ZPL, DPL, PL, algumas outras que são mais antigas, mas que ainda assim são importantes, né? Mas o importante é ter realmente essa compatibilidade de emular essas linguagens de uma maneira muito eficaz, né? A emulação no passado ela era um pouco mais difícil, hoje ela está de uma maneira assim praticamente plug and play, como eu mencionei. Então é bem interessante ver que essa tendência está sendo atingida, né? E que é um requerimento muito grande dos clientes, né? Então ter essa emulação de diversas linguagens para não depender, ter um parque misto com tranquilidade, né? E dessa forma você conseguir ter ali também uma implementação
de um parque inteiro de impressoras com muita facilidade e sem dor de cabeça. Tá? A gente pode ir para a próxima. A portabilidade. Portabilidade é uma tendência que vem muito de frente com os CDs que são cada vez mais complexos, né? Não só CDs, mas também toda essa parte de transporte e logística, né? Mas vamos falar um pouquinho de cada separadamente. Os CDs complexos, né? Muitas vezes existem CDs com um tamanho enorme, né? Realmente milhares e milhares de metros quadrados de CD. E você precisa ter muitas vezes uma impressão on the go, né? Você não pode mais depender simplesmente das estações de impressora fixa. Você precisa ter uma alternativa para caso uma etiqueta precise ser reemitida, caso você precise realmente emitir uma etiqueta ali pela primeira vez. E com isso você tem a necessidade de ter uma impressora que seja portátil, né? Essa portabilidade ela garante muito mais eficiência em todo o processo, né? Você não precisa ter toda a movimentação de você estar no lugar onde precisa ser emitida a etiqueta, voltar para a estação de impressora, voltar para aquele local novamente. Então, a impressora portátil, ela gera muita agilidade no processo, muita economia indireta, né? Então, é uma solução bem interessante para que seja feita ali realmente uma impressão sem a necessidade de voltar para uma estação de impressões fixas, né? A busca por essa portabilidade, justamente pelo ambiente que o CD requer, né, também traz o requerimento de muitas empresas por impressoras portáteis muito robustas, né? Então, robustas, com qualidade de impressão, uma velocidade extremamente aceitável, né, para uma impressora portátil. Então, todos esses requerimentos aí se juntam um pouco, né, às outras tendências de mercado e trazem isso também para a portabilidade, né, para uma impressora portátil. E ter a opção de Wi-Fi Bluetooth, né? Basicamente, que é o tipo de conexão que a gente consegue fazer com essas impressoras on the go. Então, se você tiver ali com coletor de dados, impressora portátil, você já consegue fazer a impressão de uma etiqueta. Muitas vezes via rede também, se você tem uma impressora portátil Wi-Fi, você já consegue fazer essa impressão. Então, também é uma tendência bem interessante. E aí também a gente entra na parte de transporte e logística, né? As impressoras portáteis, elas também precisam ser muito robustas nesse ambiente, principalmente por causa de trepidação de caminhões, por causa de ambiente externo, né? Muitas vezes vai estar ali desde o sereno até a chuva mesmo. Então você precisa de ambientes você precisa de impressoras que resistam a esses ambientes, né? Então a robustez ela também se torna muito necessária fora do CD, né? Então para fazer justamente essa impressão em campo, seja para serviços, seja para entregas, então essa impressão em campo também é bastante requisitada. E agora eu vou passar aqui a palavra para o Carlos Nogueira para ele falar um pouquinho dessas tendências, né, e como que a Rânio atende essas tendências. Então, Nogueira, à vontade, cara. Tá ótimo. Obrigado, Luiz. Bom dia, pessoal. Todos me escutam bem? Acho que sim, né? Legal, obrigado pelo feedback, Luiz. Henrique, podemos ir para o próximo, por favor? Então, como que a Honeywell responde a esses requisitos dessas tendências, dessas necessidades? A Honeywell tem uma plataforma chamada Printer Edge, que são soluções simples, modulares, que trazem o quê? Facilidade de uso, porque quando falamos hoje de produtividade, uma das facetas da produtividade é a facilidade de utilizar os equipamentos. Então, quanto é fácil integrar, quanto é fácil utilizar, quanto é fácil operar o equipamento, como é fácil treinar novos operadores. Também dentro da produtividade, o alto desempenho, e quando se fala de alto desempenho numa impressora, não é simplesmente a velocidade de impressão, e sim a confiabilidade e a qualidade de que a impressão é feita. Então, são mecanismos e técnicas para que a impressão seja feita sempre no mesmo lugar, e em alguns casos impressoras que tenham até verificador de código de barras. Hoje, num mundo onde cybersecurity e os ataques, a infraestrutura de
tecnologia da informação é muito grande, então também temos técnicas de segurança aprimorada justamente para proteger, de alguma maneira, a impressora e a confiabilidade, a confidencialidade do que é impresso. E ainda dentro desse conceito, uma plataforma de software única, processos automatizados, painéis mais intuitivos, e a ideia de que você aprendeu a operar com o software e você consegue operar com diversas impressoras. Podemos ir para o próximo, Henrique. A Honeywell desenvolveu basicamente uma plataforma de hardware, uma plataforma de sistema operacional, uma plataforma de software para todas as impressoras core que existem no nosso portfólio, desde impressoras portáteis, impressoras desktop de mesa e impressoras industriais e industriais de alto volume. Então, com isso, nós temos um hardware comum, a mesma experiência do usuário, seja o usuário utilizando uma impressora portátil, uma impressora desktop, uma impressora industrial, a maneira que ele vai lidar com a plataforma de software é a mesma. Então, isso quer dizer o quê? Eu aprendi a mexer numa impressora, eu aprendi a mexer nas ferramentas de configuração, eu sei mexer praticamente em todas as impressoras do portfólio. Podemos seguir para a próxima, por favor. E com isso entramos em alguns recursos de softwares das impressoras. Parte de integração, parte de gerenciamento, provisionamento, segurança. Vou falar detalhadamente cada um desses tópicos a seguir. Podemos ir para a próxima. Então, quando se fala em integração, integração com o sistema do cliente, integração com novos sistemas ou novas etiquetas, e para isso a Honeywell tem um SDK multiplataforma para que possa ser desenvolvido interfaces de comunicação com a impressora dentro de uma aplicação. Tem um SDK via web também para Java. Tem uma aplicação de demonstração, um print demo, justamente para facilitar uma demonstração, para facilitar um teste com uma impressora. Serviços de impressão de arquivos em PDF, impressão de XML, então, onde já tem uma etiqueta pré-formatada dentro da etiqueta e o sistema só envia as variáveis em formato XML que vão ser preenchidas nos campos. Então, são diversas técnicas mais atuais de impressão e compatibilidade com sistemas, assim como integração com SAP via Smartforms, e algo muito poderoso, a questão da emulação de linguagens, que o Luiz já havia colocado, que é justamente a integração com etiquetas já desenvolvidas ao longo do tempo. Sabemos que as linguagens para desenvolvimento de etiquetas tem bastante tempo, existem muitos sistemas legados e muitos integradores que sabem programar ou gerar etiquetas em determinadas linguagens, e quando se coloca uma impressora nova, a ideia é que ela fale com aquela linguagem, que a etiqueta não tenha que ser desenvolvida novamente. Então, para isso temos compatibilidade com ZPL, DPL, IPL, e assim por diante, as principais linguagens mais utilizadas pelo mercado. Temos algumas coisas avançadas com o Smart Parse e o Smart Printing, que eu já vou explicar, mas eu só vou dizer um pouquinho sobre os drivers. Então, CUPS são drivers para Linux, InterDriver é um driver unificado para a plataforma de Windows. Temos o Bartender, que é uma ferramenta de desenvolvimento de etiqueta, uma ferramenta gráfica de desenvolvimento de etiqueta, onde o próprio cliente ou o próprio integrador pode desenhar a sua etiqueta numa interface gráfica e imprimir para ver o resultado
mudar o layout, fazer um layout, pode ser uma ferramenta para desenvolver uma nova etiqueta, e o Bartender tem tanto na versão básica, sem custo nenhum, ou versões mais avançadas que têm um custo de licença. No caso do Smart Parse, é um recurso bastante interessante que permite que o usuário possa manipular as informações que vêm de um arquivo de impressão. Então, por exemplo, uma linguagem vem com uma certa formatação, é possível criar um scriptzinho dentro da impressora que ele mesmo faça a tradução e faça uma alteração nessa etiqueta e já faça uma correção direta na impressão. É uma ferramenta muito poderosa para integração com etiquetas que o cliente já desenvolveu. E a hora que ele vai imprimir, precisa de algum ajustezinho, ou precisa de alguma interpretação, ou às vezes até uma modificação, e é uma ferramenta que tem dentro da impressora através do Smart Parse. Tem também, falando de integração e ferramentas de software, a impressora, por ter um sistema operacional como o Linux, ele tem diversas ferramentas avançadas de troubleshooting, inclusive uma delas é de capturar em tempo real os arquivos de impressão que estão sendo enviados para a impressora e fazer a extração desse arquivo. Então, facilita muito na hora de fazer um troubleshoot, facilita muito na hora de interpretar o que a impressora está recebendo para saber o que ela imprime. As impressoras têm também, as que possuem interface de rede, uma interface web, onde é possível fazer um acesso a essa interface web, alterar diversos parâmetros de configuração da impressora, inclusive ter até uma visualização gráfica do último arquivo de impressão que foi recebido pela impressora. Então, dá para entender que são ferramentas poderosas do ponto de vista de desenvolvimento, integração e suporte para manter o sistema sempre rodando e para manter para permitir diversos tipos de integração. Podemos ir para o próximo. Quando falamos de gerenciamento, são as ferramentas conhecidas como os MDMs. Então, a plataforma de impressoras da Honeywell tem compatibilidade direta com o Operational Intelligence, que é um MDM da Honeywell, e também com outro de mercado, que é o SOT, através do SOT Connect. Então, permite, através de um conector, que faça a interface com a plataforma de MDM da SOT. Então, dando duas opções reconhecidas no mercado de plataformas de gerência de dispositivos móveis e de dispositivos. Comentei já sobre a ferramenta da página web integrada, que permite um acesso remoto à impressora, que permite um diagnóstico remoto. Alguns modelos de impressora têm a ferramenta de verificação de resultado de impressão. Então, como o Luiz havia comentado, já valida se a qualidade do código de barras impresso está boa. Se não tiver, invalida aquela etiqueta e reimprime essa mesma etiqueta. Para quê? Para que depois que essa etiqueta for para frente na linha de produção, ela não cause problemas de leitura. É muito comum chegar em um cliente e ele falar assim, esse lote de impressão que veio aqui não está com uma qualidade muito boa. Então, ele tem dificuldade de ler com o scanner, tanto no warehouse, depois, eventualmente, até no checkout. Então, são problemas que se propagam através da cadeia de suprimentos. Não, pode voltar ainda. Só mais um detalhezinho. Então, ainda do controle remoto, a questão do controle remoto via web, é possível entrar na impressora e fazer diversos tipos de diagnósticos e alterar a configuração em tempo real. Podemos ir para o próximo. Quando falamos em provisionamento, provisionamento é aquela ideia de você receber a impressora da caixa e colocar ela operando em produção. Normalmente requer alguma configuração, alguma pré-configuração, e para isso
A Honeywell trabalha com alguns softwares, tem o software Printset, que é um software que roda num desktop Windows, justamente para poder configurar, para poder carregar um arquivo de configuração XML. Então, as impressoras da Honeywell permitem que você crie um arquivo, uma configuração em uma impressora, gere um arquivo de configuração XML e depois carregue esse arquivo XML nas outras impressoras da sua linha de produção. Então, consegue fazer isso de maneira bem simples e rápida. E esse XML também pode ser feito via USB, então pode ser carregado via pendrive, coloca-se pendrive na impressora, e a impressora pode carregar esses arquivos de configuração. Então, temos as ferramentas Printset para Windows, Printset MC para computadores móveis, para coletores de dados, para Android e iOS, e o Staging via pendrive, via USB. Podemos passar para o próximo. Segurança. Quando falamos em segurança, temos desde uma segurança física, então, quando a gente fala de uma segurança de conseguir fazer alguma interação no painel, então é possível colocar uma senha de administrador, e recursos de segurança quando se fala, por exemplo, via web, o acesso via web também tem níveis de usuários de acesso que permitem que sejam feitas alterações ou permitem só que sejam olhadas configurações na impressora sem alterar nenhum tipo de configuração. Então, são vários níveis de usuários que podem acessar a impressora. E também a Honeywell tem um manual de segurança com as melhores práticas de mercado de TI. Então, como fazer a sua impressão de maneira segura, desde via Bluetooth, via Wi-Fi ou via impressão direta. Então, são manuais com técnicas de implementação de segurança na parte de impressão. Podemos ir para o próximo. E aí voltamos para o portfólio, e eu devolvo para o Luiz, ele vai dar continuidade falando um pouquinho sobre as aplicações e o portfólio. Obrigado, pessoal, e aí voltamos no final para as dúvidas. Maravilha, obrigado, Nogueira. Bom, pessoal, então voltando aqui, né, falando brevemente de aplicações, muitas pessoas daqui já estão muito acostumadas com o mercado, mas acho que é bacana a gente ressaltar aqui as principais aplicações que a gente vê no dia a dia para as impressoras térmicas, né? A gente tem uma presença muito forte no varejo, né, tanto em impressões nas lojas, né, seja uma remissão de etiqueta, seja uma etiquetagem ali em loco que é necessário ser feita na loja, por exemplo. Então, a gente tem impressoras que geralmente são as menores, né, 1.000 etiquetas por dia, até 1.000 etiquetas por dia. Essas impressoras já atendem esse tipo de demanda para uma loja, para um varejo, muitas vezes, né? Às vezes pode ser que seja necessário uma maior. Mas é bem interessante, a gente consegue atender com o nosso portfólio. E é uma aplicação bem interessante, né? Existe muito volume por conta das lojas, do número de lojas, dependendo dos clientes. Então, é algo bem interessante que a gente consegue fazer em loco essa reimpressão, né? A gente tem também muita aplicação na área da saúde, né? Principalmente na parte de impressão ali realmente na parte em que você faz o check-in, vamos dizer dessa forma, ali, né, no hospital, por exemplo, a impressão de informações que vão desde o medicamento até a impressão que vai com o paciente, né? Então, para você reduzir de fato ali erros médicos, você tem essa etiquetagem, né, do paciente e do medicamento, você consegue fazer a conferência posteriormente, seja com o coletor de dados, seja com o famoso carrinho ali do hospital, né, do computador com um scanner também, que muitas vezes é ranho também. Centro de distribuição, né? O centro de distribuição a gente tem bastante aplicação. Então, desde a estação de impressoras fixas, realmente para uma etiquetagem ali, desde pallets até caixas individualizadas, produtos individualizados. Então, para cada tipo de aplicação, você vai ter uma necessidade de impressora, mas você geralmente tem uma estação de impressão fixa ali no centro de distribuição. E muitos do centro de distribuição também utilizam já
essa portabilidade que eu mencionei aí como tendência, né? Que é você ter uma impressora portátil enquanto você caminha no centro de distribuição para fazer reimpressões, para fazer eventuais conferências, enfim. Então, tem bastante aplicação realmente dentro de um CD, é um ambiente bem diverso. Você pode ter dos 3 modelos, desde a portátil até a desktop, para pequenos volumes, e também uma impressora industrial para grandes volumes, em um mesmo CD, né? Então, é bem interessante que pode ter esse mix aí de necessidades dentro de um mesmo centro de distribuição. E entrando na parte de transporte e logística, aí a nossa opção melhor seria a portabilidade, né? A impressora portátil. Então, levar a impressora num caminhão, num carro, qualquer ambiente veicular, você precisa da portabilidade, e você precisa também que essa impressora aguente trepidação desde os veículos até mesmo também quedas eventuais. Isso ocorre, quedas em concreto, né? Ainda mais para quem trabalha realmente externo, a queda em concreto é uma realidade. Então, você tem toda essa necessidade de ter portabilidade e robustez, né? Então, esses 4 ambientes são os que a gente mais está acostumado a ver aplicações de impressoras, né? Não se limita necessariamente a isso, mas são os principais ambientes que a gente vê hoje, né? Pode ir para o próximo, por favor, Henrique. Maravilha. Vamos falar um pouquinho, então, do que a gente tem em portfólio. A ideia aqui não é passar detalhes técnicos, né? Mas aqui eu vou falar um pouco de categoria, depois a gente mostra fotinho individual de cada um dos produtos, né? Mas a gente tem aí PC42 e PC45. São impressoras de até 1.000 etiquetas por dia, é o que a gente chama de desktop, né? Impressoras menores, que tem uma boa velocidade de impressão. Então, por exemplo, a PC42 a gente vai ver depois, mas vai até 5 polegadas por segundo, a PC45 vai até 8. Então, são aí realmente impressoras desktop bem capazes, né? Que tem uma possibilidade muito grande de impressão, tá? A PC42, inclusive, vai ter toda essa questão de conectividade também, né? Aí a gente entra depois numa categoria de industrial leve, vamos dizer dessa forma, né? De 1.000 a 5.000, até 7.000 etiquetas por dia. Existem casos de até um pouco mais do que 7.000, tá? Isso sempre vai depender muito do tamanho da etiqueta, tá? A gente considera aqui esse número de impressões considerando uma etiqueta de 10 por 15, tá? Então, mais ou menos esse número de etiquetas considerando 10 por 15. Então, se sua etiqueta for menor, vai ter mais etiquetas sendo impressas no mesmo dia, tá? Então, existe essa categoria, né, de 1.000 até 7.000, mais ou menos, que a gente tem as PD45, a gente entra um pouco mais em detalhe depois também. A gente tem a PM45, que é para um ambiente industrial já um pouco mais robusto, né, ela vai até 10, 12 mil etiquetas por dia, mais ou menos, e a gente tem também mais robustez. A PM45 é, inclusive, uma das impressoras modulares, tá? A gente entra um pouco mais em detalhe aí depois de como a gente consegue fazer e quais acessórios são disponíveis. E aí a gente entra numa operação 24/7, que aí realmente é aquela operação que é impressão o tempo todo, não pode parar. Enfim, realmente necessário uma robustez muito grande por parte da cabeça de impressão, né, para que ela aguente realmente toda essa operação dia após dia, toda hora, todo minuto, todo segundo, né? Então a gente tem 2 modelos aí para atender esse tipo de operação, um deles inclusive com verificador. E aí a gente entra um pouco mais em detalhe também. Pode ir para o próximo, Henrique, por favor. E aí a gente fala um pouquinho de PC42, que é uma das nossas desktops, tá? Então, desktop, modelo pequeno, né? Muito utilizado ali em balcão, seja do varejo, né? Então essa é uma das impressoras que a gente usa muito em varejo, a PC42. E também utiliza bastante na área da saúde, tá? Que são necessárias impressões mais esporádicas, não é necessário uma sequência muito grande de impressão, raramente você precisa deixar ela ali trabalhando por horas e horas e horas seguidas, né? Então, essa impressora é excelente para esse tipo de aplicação, né? Reimpressões, até 1.000 etiquetas por dia, então tem uma capacidade muito grande para realmente ter uma durabilidade, ter um bom trabalho aí. Essa impressora vai ter o opcional de ter Wi-Fi e Bluetooth, tá? São part numbers diferentes, não são necessariamente modulares, mas são part numbers diferentes, e que você consegue já ter uma impressora com essa conectividade Wi-Fi e Bluetooth. O que é bem interessante, muitas vezes, para uma operação dessa no varejo. Imagina puxar um cabo de rede em algum local que não está planejado, são obras a mais que você precisaria fazer, então tem bastante
bastante nuance aí realmente de ter o Wi-Fi e Bluetooth, né? Então, essa é uma impressora desktop pequena de excelente capacidade, né? Então, aí, as nossas impressoras, praticamente todas aqui, né, são de 4 polegadas de boca de impressão. Eu vou ressaltar quando não for, tá? Então, aí a gente pode ir para a próxima também, Henrique, por favor. PC45. PC45, ela é uma nova impressora que está chegando aqui para gente, tá? Um novo modelo. Você vê que ela é uma desktop mais ágil, né? Ela tem uma velocidade maior do que a PC42, por exemplo, uma capacidade maior. Ela só não tem a questão de conectividade Wi-Fi e Bluetooth. De resto, ela atende ali realmente uma operação bem interessante. Ela tem conectividade Ethernet, serial, por exemplo, opcional, né? E tem ali toda a emulação de linguagem. É importante mencionar que, como o Nogueira mencionou, né, a gente tem o Printer Edge, que é a nossa plataforma unificada de impressão, e que a gente tem realmente a emulação de linguagem aí em praticamente todos os nossos modelos, tá? Então, todos os nossos modelos atendem essa tendência de mercado de fazer uma emulação extremamente bem feita. Até por experiência própria, recentemente a gente fez algumas homologações de impressora que foi praticamente para o gameplay. A gente só teve mesmo que fazer a instalação do driver da impressora. De resto, ela realmente funcionou muito bem. Já direto de cara, né? Com linguagens EPL, por exemplo, foi nos meus exemplos aqui, né? Podemos ir para o próximo também, por favor. E aí a gente chega já num nível mais industrial, né? Então, a PC42 e a PC45 são desktops, são menores, até 1000 etiquetas por dia. Elas têm ali uma resolução 203, a PC45 tem até 300 dpi, né? E aí a gente chega na PD45. PD45 já é a nossa industrial de entrada e que não parece de entrada, tá? Porque é realmente uma impressora extremamente capaz. A gente tem tido excelentes experiências com ela, desde os nossos clientes até nós mesmos, como fabricantes, temos tido excelente experiência com a PD45. É uma impressora de alta capacidade e que está com um excelente custo-benefício, né? Então, ela atende muito aquela primeira tendência que a gente mencionou sobre capacidade, velocidade e baixo custo, né? E também sem comprometer o fator de forma. Dentre as impressoras industriais, ela não tem um tamanho elevado, né? Então, você consegue encaixar ela em muitos lugares onde você já tinha outras impressoras mais antigas que costumavam ser, inclusive, um pouco maiores, muitas vezes. Tá? Elas têm display, então também para ter essa maior interatividade, e tem também os opcionais, né, como cutter, Wi-Fi, Bluetooth, pin-off e rebobinador, tá? Para caso de PD45S. A gente tem duas divisões aqui, né? A PD45 normal e a PD45S. Basicamente, o que muda são opcionais, né? Então, o pin-off e o rebobinador estão só disponíveis na PD45S, e a velocidade de impressão, velocidade máxima de impressão, né? A PD45, 8 polegadas por segundo, a PD45S, 10 polegadas por segundo, tá? A gente pode ir para a próxima. E aí a PM45. A PM45 é um modelo bem interessante porque ela é justamente o nosso modelo modular, tá? Então, a PM45 é aquela que é a prova de futuro, realmente, né? Você faz um investimento, você consegue fazer as evoluções baseado na sua operação, nas evoluções que a sua operação vai tendo, né, já com essa impressora unicamente. Então, você adquire essa impressora ou aluga essa impressora e você vai ter depois as possibilidades de colocar os módulos nela, né? A primeira impressora industrial com conectividade W1, tá? Então, quando eu mencionei a conectividade 4G, que é uma tendência, a Honeywell justamente veio com essa impressora com a possibilidade de conexão W1 para atender esse mercado, né? Para atender essa tendência, para que a gente consiga ter ali realmente todas as conectividades possíveis, né? Então aí tem essa questão do módulo de RFID, tá? A PM45 ela tem um módulo de RFID, ela é uma impressora que tem a possibilidade de imprimir tags RFID, tá? Etiquetas RFID, e tem alguns outros opcionais, como o próprio cutter, o rebobinador e o peel-off, tá? Tem todo o suporte ali com as ferramentas que a gente mencionou, né? Por ser justamente dessa mesma plataforma. Então, isso são coisas em comum com esse portfólio que a gente está apresentando, tá? Pode passar para a próxima, Nick, por favor. A gente chega agora na PX45 e na PX65, né? São impressoras industriais 24/7, né? Então, essas são impressoras que têm uma capacidade muito grande.
muitas vezes para bens de consumo, food and beverage também, né, para a parte alimentícia. São impressoras bem interessantes, né? Bens de consumo de alta rotatividade, né? São impressoras bem interessantes e a gente tem, dessa vez, duas opções, né? Desde uma boca de impressão de 4 polegadas e a PX65, que tem 6 polegadas de boca de impressão. Então, hoje a nossa impressora de boca de polegada de 6 polegadas é a PX65, tá? Então, se há uma necessidade de ter uma boca maior do que 4 polegadas, a PX65 seria uma escolha ideal. Ela tem várias opções de resolução, né? E aí você vê que já com uma capacidade maior ela chega numa resolução maior também. Ela tem a possibilidade ali de 406 dpi, tá? Na PX45, por exemplo, e ainda com uma velocidade muito alta, né? Então, as resoluções maiores, elas costumam se limitar a etiquetas menores, geralmente, né? Para você ter uma melhor resolução e você não ter realmente aquela etiqueta borrada, um código que se junta com o outro e dificulta a leitura. Então, geralmente para medicamentos, né? Indústrias em que requeram realmente uma etiquetagem menor, uma etiqueta de tamanho menor, né? Então, para isso você precisa de uma maior resolução, né? Lembrando que toda essa questão aqui de velocidade, tudo mais, capacidade, pensando aí numa etiqueta de 10/15, tá? Aqui também a gente tem bastante questão de acessórios, né? Emulação de linguagem, então ela segue aí realmente com o nosso padrão do Printer Edge, tá? Podemos ir para a próxima, Henrique, por favor. Essa é a PX940, né? A PX940 também é uma impressora 24/7 nossa. Ela chega até 600 dpi de resolução, né? Então a gente tem 3 opções de cabeça de impressão: 203, 300 e 600, né? Então é uma excelente impressora também para fazer uma impressão em massa de etiquetas de tamanho menor, né? Ela também tem toda essa questão de emulação de linguagem muito bem realizada. E a PX940 tem uma versão que tem o verificador embutido, né? Então, como eu mencionei anteriormente, o Nogueira também ressaltou, a PX940 ela tem essa questão do módulo verificador, né? Então, ela já imprime, ela lê, ela realiza a análise. Se a etiqueta não tiver com a leitura correta, ela rasura aquela etiqueta e reimprime aquela mesma etiqueta até atingir a qualidade aceitável, né? Então, é uma realmente impressora muito interessante para operações bem duradouras, tá? Também tem uma gama de acessórios, né? Então, bem interessante aí para a gente colocar realmente em operações que requeram muita robustez e muito volume de impressão, tá? E assim como também uma produtividade extremamente crítica no momento de impressão de etiquetas. Para a próxima, Henrique, por favor. E aí a gente chega nas portáteis, né? A gente tem basicamente 3 modelos diferentes e dentro de um deles a gente tem 2 opções de boca de impressão. Então a gente tem os modelos RP, né? RPF, e aí a gente tem RP2F e RP4F. Basicamente 2 polegadas e 4 polegadas de boca de impressão, respectivamente, tá? Então você tem essas 2 opções, uma impressora já um pouco mais um menor, realmente, né, para impressões que não requeram ali tamanhos maiores, e a RP4, que já tem 4 polegadas de boca de impressão, que é o mesmo tamanho de boca de impressão que a maioria das impressoras do mercado, né? E aí a gente tem mais outras 2 linhas, que é a MPD e a Lynx, tá? A Lynx, que é um lançamento recente da Honeywell. A MPD e a Lynx tem 3 polegadas de boca de impressão, tá? Podendo para a próxima, Henrique, por favor. Aí, falando um pouco mais das RPF, né? A RPF tem as opções de 2 e 4 boca de impressão, mas a gente tem várias coisas bem interessantes na RPF, né? Que é principalmente essa questão de você ter muito mais robustez, o que atinge muito essa tendência de mercado de você ter portabilidade, não importa onde, né? Então, ela tem essa robustez necessária para aguentar ambientes extremamente agressivos, né? Então, desde um centro de distribuição com muita poeira, um ambiente externo com umidade, às vezes, dependendo ali da quantidade, um pouco de chuva também ela aguenta, tá? Então, existe toda aí essa questão de ser muito robusta para diversos tipos de ambiente. Ela tem a possibilidade de ser Wi-Fi e Bluetooth, ou somente Bluetooth, né? Para caso você já tenha ali um coletor de dados conectado na rede, só precise realmente ligar para fazer uma impressão. Ou então Wi-Fi se você precisa fazer uma impressão via rede, seja qualquer sistema que você esteja utilizando, né?
Então, é muito interessante, a gente tem bastante questão com a RP4, com a RPF, né? A gente tem bastante aplicação com ela, muitos clientes de campo e de centros de distribuição, tá? Então, já são coisas que estão sendo bem utilizadas, já justamente seguindo essas tendências de mercado, que é se replicar para outros clientes, né? Então, é uma impressora bem capaz e bem robusta, tá? Então, bem interessante também, tem toda essa questão de AutoSense, e ela tem uma coisa bem interessante que é a bateria Hot Swap, né? O que é uma bateria Hot Swap? Basicamente, é a bateria que você consegue realmente desacoplar, né? Bateria removível, você consegue removê-la, com calma, você pega outra bateria que está no carregador, coloca e ela não termina a sessão, né? Ela não desliga, ela vai manter a conectividade ali por um certo tempo, para que você não precise depois ligar novamente a impressora, fazer qualquer outra coisa desse tipo, né? Então, realmente tem uma agilidade muito grande que isso traz. E ela também tem um pareamento por NFC, tá? Que é bem interessante. Todas as nossas impressoras portáteis, com exceção da MPD, se não me engano, elas têm essa conectividade via NFC. Tá? A gente pode ir para a próxima, por favor. Aí, justamente a MPD. A MPD é um modelo que a gente diz que é o de mais baixo custo, ela é bem menos robusta do que a RPF, por exemplo, tá? Então, assim, ela seria recomendada para ambientes menos agressivos, né? Talvez até um próprio varejo, né, seja muito interessante. Serviços de campo em que você tem ali uma segurança muito maior na impressora, você precisaria de uma alça necessariamente, tá? Para não correr o risco dessa impressora cair. Então ela aguenta aí ela tem aí realmente um nível de robustez interessante, ela é uma impressora portátil robusta, mas ela tem um nível de robustez menor do que as RPFs, tá? Tem 3 polegadas de boca de impressão, então aí é uma opção a mais aí realmente para a gente conseguir atender. Podemos ir para a próxima, Henrique, por favor. E aí a Lynx. A Lynx é a nossa impressora portátil mais recente. Ela também segue uma linha aí de 3 polegadas de boca de impressão, mas é interessante que ela atende essa questão tanto da conectividade, né, Bluetooth e Wi-Fi, e também tem a questão do display, né? Então é uma impressora portátil com display. Pode ser algo bem interessante aí a depender da aplicação, para você ter uma interatividade melhor, tanto com o usuário ou com a equipe de TI que vai fazer a configuração dessa impressora, né? Tem uma velocidade bem interessante de impressão de 5 polegadas por segundo, conectividade rápida ali com NFC, então é bem interessante, um design bem ergonômico e ela é bem compacta, então também é uma impressora bem interessante para a gente trabalhar em aplicações que requeram aí um menor custo, que requeram também um pouco mais de interatividade com o usuário, então é uma opção bem interessante também para a gente seguir. Podemos seguir, Henrique. E é isso. Deixo aqui meu agradecimento. Muito obrigado a todos, pessoal, pela presença, pela atenção despendida aqui no webinar. Vou devolver aqui a palavra para o Nogueira e para o Henrique também, para eles fazerem os agradecimentos, mas espero que tenha sido de bastante informação para todos, né? A gente deixa aberto aqui para perguntas, se tiver alguma coisa, fiquem à vontade para colocar desde o chat ou levantar a mão no Teams, a gente pode ir atendendo, eu acho que fica interessante. E é isso, agradecer mais uma vez e seguimos aí para fazer um bom negócio, né, para 2024. Muito obrigado, pessoal. Perfeito. Eu vou, Nogueira, antes de finalizar, ele tem algumas perguntas, tá? Primeiro de receber o material, vão receber sim, tá, Igor, que fez a pergunta. Agradeço aí o Sidney, que parabenizou pela apresentação. E aí o Eduardo Ferreira tem uma dúvida em relação se as impressoras portáteis têm display. Perfeito. Já respondendo aqui a Lynx, né? Essa última que eu mostrei, ela tem display, tá? Então ela tem uma interatividade melhor. Um abraço, Edu. A gente se fala aí depois. Então a Lynx ela tem esse display, tá? Ela tem essa possibilidade. E a Lynx é de 3 polegadas, né? 3 polegadas, perfeitamente. Perfeito. Eu tenho uma dúvida também, tá, Luiz? Como é a primeira do mercado W1, ela aceita o quê? Chip 5G também? Ah, Ela tem acho que é conectividade a 4G. PM43, né? É 4G. 4G, Tá exatamente. bom. Beleza. Então tá bom. Pessoal, a gente passou um pouquinho, tá bom? Então eu não quero mais estender também. Fiquem à vontade de mandar perguntas por enquanto. Também gostaria de agradecer a presença de todos. A gente teve aí um quórum que permaneceu, então
Acredito que vocês tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado pela atenção. Vamos compartilhar. Quem não pôde participar, né, nós vamos também, e está inscrito, nós vamos também compartilhar o material. Muito obrigado a todos. Aí, Nogueira, quiser se pedir também para a gente finalizar aqui. Tá ótimo, pessoal. Obrigado pela atenção. Agradecemos aí o tempo de vocês e poder passar o que a Honeywell tem de novidade do portfólio, diferencial e essa parceria com a MGI. Obrigado a todos, obrigado. Também gostaria de agradecer a Honeywell, tá bom? Pela oportunidade de a gente estar trabalhando junto. Aí, Nogueira, Luiz, Gabi, obrigado a todos. Ótimo resto de semana para todo mundo. E é isso aí, vamos fazer negócio. Obrigado, abraço. Tchau, tchau. Perfeito. Obrigado, gente. Conheço aí também, Henrique. Muito obrigado, viu? Parceria. Valeu, pessoal. Obrigado.